Capítulo 13. Caça às Bruxas. Em 1996, Nicholas Hitchner dirigiu o filme As Bruxas de Salem, que fez muito sucesso, principalmente entre o público adolescente. Era uma história ambientada no século XVII, quando meninas apaixonadas fizeram um feitiço e, sendo descobertas, foram acusadas de bruxaria. O que se segue dali em diante é uma série de histerismos e acusações em que muita gente inocente foi morta acusada de um crime religioso que nunca cometeu. Poucos talvez saibam, mas a prática de caça às bruxas aconteceu mesmo e a história de Salem não foi inventada. De uma só vez, a pequena aldeia puritana acusou mais de 200 mulheres e alguns homens de serem feiticeiros, e, desses, pelo menos 20 cidadãos e cidadãs foram mortos queimados, enforcados ou por afogamento. Depois de algum tempo, o governo admitiu que matar essas pessoas foi um engano e até buscou maneiras de indenizar as famílias das vítimas. Porém, tarde demais, a repercussão do processo dura até hoje. De fato, qualquer questionamento ou descrença em relação a uma crença institucionalizada sempre foi visto de modo muito negativo, mesmo quando não se trata de ser ateu, mas apenas de descrer do credo oficial imposto. Neste sentido, os que mais sofreram nas mãos de autoridades religiosas foram os próprios religiosos que tinham uma compreensão diferente da fé. Veja o caso dos cátaros, albigenses, dos seguidores de Pedro Valdo. Judeus foram vítimas da Inquisição espanhola promovida por reis católicos, e a lista não para por aí. Há pouco tempo folheei um excelente livro de Franz Leonard Schalke intitulado Igreja e Estado no Brasil Holandês, 1630-1654. Ali o autor mostra como Domingos Fernandes Calabar, tratado como o mais vil traidor dos portugueses, foi por fim garroteado e esquartejado não por questões meramente políticas, mas por ter se convertido ao evangelho pregado pelos holandeses reformados. Para que ninguém saia impune, não posso deixar de lado o triste episódio envolvendo João Calvino, reformador protestante, e a execução na fogueira do médico Miguel de Servete, condenado em 1553 por não acreditar na Trindade. E aqui, permita-me dizer, há uma imprecisão histórica de autores ateus como George Minois, que, a despeito de sua monumental obra historiográfica, afirma que os descrentes sofrem há séculos a perseguição de religiosos, o que constitui, hoje, uma pesada herança passional. A palavra ateu ainda carrega um vago odor de fogueira. A imprecisão reside não no que foi dito, mas no que falta dizer. É que declarações como esta criam um quadro monolítico de crentes constantemente perseguindo descrentes que lutam pela liberdade de não crer. Ora, quando se fala em fogueira e ateísmo, desconheço na história relatos processuais de perseguição em massa contra ateus ou condenações à heresia do ateísmo. Os mártires geralmente eram cristãos marginalizados e judeus que criam em Deus de um modo diferente daquele institucionalizado pela Igreja. Logo, se há também ateus neste meio, digo-lhes que são bem-vindos ao grupo dos perseguidos. Contudo, saiba que eles não constituem a maioria, muito menos as únicas vítimas do sistema. Mesmo cientistas como Galileu e Giordano Bruno não foram condenados por seu ateísmo, pois eles criam em Deus, mas por sua visão de ciência. Se querem liberdade para descrer, devem igualmente lutar pela liberdade de religião que estes mártires corajosamente defenderam. Por isso me preocupo com certas militâncias que de modo declarado ou subliminar desejam não a liberdade de expressão, mas a imposição de um conceito. Algumas delas que se identificam com a causa ateísta querem mais que o direito de não serem segregadas. Desejam ganhar o mundo para o seu lado e acabar com qualquer movimento que discorde das suas ideias. É assim que entendo escritos como os de Feuerbach. Ali percebo a presença de um elemento libertador da humanidade que perpassa toda a sua obra. O autor não quer defender o direito de um simples exercício mental de ateísmo. Sua intenção é acabar com a religião ou matar os deuses, a fim de que o homem possa ascender finalmente. Essa é a conscientização criada pela filosofia feuerbachiana e alguns ditos neo-ateus que ouço hoje, embora busquem um mínimo de linguagem politicamente correta, terminam sugerindo mesmo, ao propor um reducionismo antropológico que tem como condição sine qua non para o progresso a cura dessa doença chamada religião. Como propôs Michel Onfray, o ateísmo não é uma terapia, mas uma saúde mental recuperada. Ora, não se pode dar à loucura o mesmo direito de existir que o da sanidade. A uma se preserva, a outra procura se extinguir. Logo, não creio que muitos ateus queiram apenas liberdade para viver em paz sua descrença. O que querem é uma imposição de seu ateísmo. Para eles qualquer religião é como uma versão Nescau do crente todinho, só tem um pouco mais de marketing, mas no fim é a mesma coisa. Lembro que estados ateus, como a China de Mao e a União Soviética de Stalin, fizeram a muitos crentes por sua fé? Portanto, não quero negar que religiosos perseguiram a descrentes.
Apenas entendo que não há legitimidade histórica em ateus reclamarem somente para si o direito de expressarem sua descrença, como se isso lhes seja atualmente proibido. Primeiro, porque creio que tenho os mesmos direitos de expressar minha fé sem ser atacado por isso. Segundo, porque desconheço qualquer país de maioria cristã que tenha proibido um autor ateu de publicar seus livros ou apresentar suas palestras. Só o Tratado de Teologia de Michel Onfray vendeu mais de 200 mil exemplares na primeira edição e não vi nenhum bispo queimando seus livros em praça pública. Aliás, que livro defendendo o ateísmo foi queimado durante a Idade Média e Moderna? Que eu saiba, eles queimavam livros de heresias, mas principalmente Bíblias. Isso mesmo, o livro mais destruído em praça pública de todos os tempos foi a Bíblia, e não um tratado de ateísmo. Guerra Santa? Toda vez que ouço ou leio uma notícia sobre atentados ou guerras no Oriente Médio, identificadas como Guerra Santa, não posso deixar de anotar a imprecisão desse título. Para começo de conversa, não existe Guerra Santa. Guerra é guerra e ponto final. Nem Deus gosta disso, mais adiante falarei das guerras na Bíblia. Ademais, o Ocidente tem uma compreensão equivocada de Guerra Santa. De acordo com William Cavanaugh, autor do livro MYTH of Religious Violence, 2009, existe uma falsa dicotomia inventada pela modernidade ocidental, segundo a qual temos sempre de classificar as ideologias entre religiosas e seculares. A partir disso definem que motivações religiosas tendem a ser mais violentas que as seculares. Porém, temos aqui um grave problema de anacronismo, pois tal distinção não existia nos tempos antigos, nem nas atuais culturas do Oriente Médio. Querer usar tal critério para classificar algo fora deste contexto ocidental moderno seria o mesmo que usar a velocidade média da Fórmula 1 para julgar se cavalos romanos eram, ou não velozes de fato. Não existe na antiguidade clássica nada que possa expressar uma ideia de guerra religiosa versus guerra civil ou secular. O mais próximo que chegamos deste conceito, e ainda assim muito distante do que se diz hoje em dia, é a referência a uma guerra pelo controle de um santuário grego, Delfos. Ela é mencionada por Tucídides e Aristófanes, que a chamam de Eros Polemos, guerra do santuário. Mas essa é a única atestação que temos em grego desde os tempos clássicos adentrando o período bizantino e depois dele. Já a expressão Guerra Santa, do latim Bellum Sacrum, foi uma invenção da Idade Média, de uso raro, ligada especialmente ao contexto das cruzadas e da guerra aos albigenses. Nem por neologismo ou semântica, ela teria algo a ver com o uso moderno ou as verdadeiras razões por detrás de muitas batalhas rotuladas artificialmente com esse nome. Existe hoje um vasto debate sobre a causa das guerras ao longo da história e, ao que parece, as motivações religiosas seriam a menor hipótese a ser aventada. Muito à frente delas estariam razões étnicas, políticas, econômicas e, acima de tudo, a sede de poder. Até a palavra jihad, tantas vezes traduzida por Guerra Santa, não comporta linguisticamente esse conceito. Jihad significa apenas luta, empenho, esforço pessoal. A aplicação do termo à morte dos infiéis é uma interpretação adicional e partidária que não está originalmente inserida no termo. O mesmo se dá com a expressão guerra religiosa. Normalmente os autores a definem como um conflito causado por divergências de credo, mas essa é outra concepção artificial. Religião nem é uma palavra de origem bíblica, mas latina, religio. Seu sentido tem a ver com uma virtude pessoal de adoração a Deus, e não com doutrinas teológicas. Somente a partir do século XVII é que religião passou a englobar a ideia de conteúdo de fé. Chamar, portanto, uma guerra da antiguidade de religiosa é tão anacrônico como chamar de supermercado um comércio de frutas da antiga cidade de Roma. Culpemos a religião, ignorando, porém, todo esse contexto histórico e linguístico. Autores como Dawkins, Hitchens, Harris, Reich, Diderot e outros insistem em apelar para o tema da guerra em nome de Deus como evidência de que as religiões são a raiz de todos os males do mundo. A religião seria, em síntese, a causa mestra da violência humana, argumenta Hitchens, embora ele mesmo não mostre nenhum exemplo causal que vincule violência e fé. Sua tese, numa frase, é que as religiões fazem mais mal do que bem à humanidade. Aliás, para alguns, elas não fazem bem nenhum. Tentar encontrar algo de bom nas religiões seria como buscar nutrientes num prato de junk food devorado às pressas. Pode até ter alguma proteína ali, mas os malefícios são tão grandes que não vale a pena se alimentar daquilo. O argumento básico são novamente os números. A religião, afirmou Harris, tem explícita e literalmente causado milhões de mortes nos últimos 10 anos. Considerando que isso foi dito por ele no livro A Morte da Fé, publicado em 2004, fiquei tentando descobrir qual teria sido a fonte da informação.
Pesquisei no decênio de 1994 a 2004, período em que a religião matou literalmente milhões de pessoas, e não pude encontrar nada que sustente isso. Harris dá exemplos geográficos de onde essa matança religiosa teria ocorrido: Palestina, judeus versus muçulmanos, Balcãs, ortodoxos sérvios versus católicos croatas, Irlanda do Norte, protestantes versus católicos, Caxemira, hindus versus muçulmanos, Sudão, muçulmanos versus cristãos animistas, Nigéria, muçulmanos versus cristãos, Irã e Iraque. Ora, vamos com calma analisar o que ele diz. Em primeiro lugar, se você fizer as contas de quantas pessoas morreram nesses lugares desde o início dos conflitos até hoje, não chegará nem perto de 1 milhão de vítimas. Sei que números de guerra nem sempre são precisos, mas ainda que eu duplique os dados oficiais, não chego ao montante citado por Harris. Novamente fico me perguntando de onde ele tirou os milhões que menciona sendo mortos em apenas uma década. Não pense, contudo, que meu raciocínio se limita a números, pois seria muito desumano e pueril de minha parte. Que sejam 20 os mortos em nome da religião, ainda assim seria algo deplorável. Estatísticas podem amenizar o quadro, mas não anulam realidades de injustiça que precisam ser denunciadas. A questão aqui é descobrir se realmente a religião é causadora de tantos assassinatos e genocídios. Neste ponto, chamou-me a atenção que nenhum dos estudos técnicos sobre a história das guerras em geral arrisca afirmar taxativamente que a religião é propulsora do sentimento de matança da humanidade. Os que fazem tal afirmação, como no caso de Harris, devem admitir que se apoiam não em evidências científicas, mas em sugestões autoevidentes, isto é, sugestões que são verdadeiras apenas na aparência, mas carecem de validação científica. Posso, por exemplo, afirmar que o videogame e o cinema tornaram a juventude mais agressiva e que esses entretenimentos são responsáveis pela violência juvenil de nossos dias. Porém, sem um estudo comprovatório que ampare esta conclusão, minhas palavras não passam de uma impressão leiga e nada mais. Semelhante àquela de nossos ancestrais que julgavam ser perigoso misturar leite com manga. Do mesmo modo, a conclusão de Harris e companhia acerca da relação entre religião e guerras não passa de achismo, e quem concluiu isso foram autores não religiosos de um estudo sociológico publicado na revista Septic. Mesmo não sendo religiosos ou defensores da fé, eles criticam diretamente o argumento autoevidente de Sam Harris, que não levou em conta outras análises mais pertinentes dos dados. Para quem não sabe, essa revista é a menina dos olhos de muitos ateus, por causa de sua linha editorial contrária aos discursos da religião. As aparências enganam. Sei que talvez algum leitor ainda não esteja aceitando a crítica. Você vê os atentados islâmicos, a história da Inquisição, os conflitos da Irlanda do Norte, tudo parece indicar que a religião foi, sem sombra de dúvida, a responsável por tudo isso, mas não foi. O que existe aqui é um argumento de aparência ou o que chamamos em lógica de falácia por causa falsa. Ela acontece quando alguém supõe rapidamente que a relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é a causa da outra. Em latim isso é expresso pela frase com hoc ergo propter hoc, com isso, logo, por causa disso. O fato de duas coisas estarem acontecendo juntas ou uma em sequência da outra nem sempre quer dizer que uma é a causa da outra. Existem outras possibilidades, por exemplo, de que haja uma causa comum para ambas ou, ainda, que nenhuma relação exista entre elas, senão uma coincidência factual. Ilustrando, um palestrante aponta para uma série de gráficos que mostram o aumento do número de estupros na cidade de São Paulo em relação às décadas de 1930 a 1950. Depois mostra como a partir dos anos 1960 as mulheres passaram a vestir minissaia e calça comprida. Logo, conclui, com ares de triunfo, que o fato de as mulheres usarem roupas curtas é a causa principal dos atuais casos de estupro. Se elas se vestissem decentemente, os estupros não haveriam aumentado. Ora, esse sujeito se esqueceu de anotar que em países muçulmanos adeptos do uso da burca também há um crescente número de estupros. Um dado que por si só desfaz o silogismo dele. Para que você não pense que o exemplo anterior foi inteiramente fictício, veja como essa aparente combinação de fatores gera estereótipos no povo. Uma pesquisa divulgada em 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, órgão do governo brasileiro, mostrou que 58,5% dos entrevistados concordavam totalmente, 35,3%, ou parcialmente, 23,2%, com a frase "se as mulheres soubessem como se comportar incluindo no vestir, haveria menos estupros". Triste é ver pessoas cultas como Sam Harris caindo no mesmo erro apenas por questão de retórica antirreligiosa. Violência e fé. Embora não compartilhe todas as ideias da autora Karen Armstrong, respeito muito o modo acadêmico como ela procura defender seus pontos de vista acerca da religião.
Num recente trabalho intitulado Fields of Blood, Religion and the History of Violence, ela traça um registro histórico não só da tradição cristã, mas também do budismo, hinduísmo, judaísmo, confucionismo e outros, desde seu começo, anotando como elementos de combate foram atrelados a certas observâncias do sagrado. Conquanto guerras façam parte da história das religiões, Armstrong não encontrou qualquer indício de que a violência através dos tempos, especialmente a violência moderna, possa ser diretamente atribuída à religião. Mais recentemente, outra pesquisa foi feita, chegando-se à mesma conclusão. Quem a realizou foi o Institute for Economics and Peace, IEP, entidade internacional que se dedica aos estudos sobre a paz, além de prestar serviços de consultoria para a Organização das Nações Unidas, ONU. De acordo com o estudo, 30 dos 35 conflitos armados registrados no planeta em 2013 até contavam com elementos religiosos como uma de suas causas. Contudo, eles não eram o motivo principal. 86% dos confrontos estouraram pela influência de mais de uma razão, como a oposição ao governo, ao sistema econômico, à ideologia política ou social daquele país. De fato, explica a pesquisa, foi constatado que 15 casos tiveram como causa as tentativas de mudar o sistema vigente de governo para um sistema islâmico. Portanto, as motivações por trás destes casos são consideradas de cunho religioso pelo IEP e também de caráter opositor. Curiosamente, a religião por si só não foi a única causa de sequer um conflito armado em 2013, avaliou o IEP 28. O estudo mais uma vez desmistificou os conceitos que invariavelmente ligam uma coisa à outra. Isso, porém, não nega a realidade de que a religião, como qualquer outro organismo social, possa absorver elementos de beligerância, o que não significa ser a causa dela. Qual seria, pois, a causa do ódio e da violência generalizada? Não em nome de Deus. Poderia citar ainda muitos outros autores, principalmente ateus, que afirmam taxativamente não ser possível classificar uma guerra como secular ou religiosa, mesmo que haja questões religiosas envolvidas no conflito. Também não se pode dizer que a religião seja o motivo impulsionador da violência humana. Neste ponto, para ser honesto com o leitor, também não posso deixar que passe por verdadeiro o argumento usado por alguns apologistas cristãos de que apenas 6% das guerras ocorridas no mundo seriam, de fato, religiosas. As fontes que se usam para afirmar isso não trazem esse dado. Desconhecem-se estudos que possam afirmar qualquer percentual neste sentido. O máximo que os estudos revelam é que, em muitos casos, os que participam das guerras podem até fazê-lo por motivos religiosos, mas quem as inicia o fazem por razões outras que nada têm a ver com a religião. Ou seja, ainda que o sentimento religioso seja usado como propaganda pelos combatentes, não é a causa primordial da deflagração militar. A culpa é do sagrado. Sei que com o fim da Guerra Fria o número de conflitos envolvendo países muçulmanos aumentou exponencialmente ou, pelo menos, chamou mais a atenção da mídia ocidental. Por isso, os antirreligiosos batem tanto nesta tecla. Afinal de contas, não foram ateus que promoveram o ataque às Torres Gêmeas ou os atentados em Paris, Berlim e Istambul. É claro que medo do terrorismo, após o 11 de setembro e o radicalismo dos que se infiltram na Europa para fazer atentados agregam valor exponencial à retórica do argumento. Daí, como comentei anteriormente, os casos atuais de explosões em nome de Allah são projetados para o passado e usados para explicar a Inquisição, as torturas medievais e a maior parte do derramamento de sangue, testemunhado pela humanidade, ou seja, tudo em nome da fé, tudo em nome de Deus. Ora, que muitos absurdos, assassinatos e horrores foram praticados por líderes religiosos ninguém duvida, a história está aí repleta de exemplos. É inegável a quantidade de males feitos sob um suposto mandato divino. Mas daí a dizer que a religião é a raiz de todos os males e que sem ela nada disso existiria é pura especulação. Dúvida? Então acompanhe meu raciocínio. Quando a sociologia começou a dar seus primeiros passos após a Revolução Francesa, a grande busca de seus pioneiros era a criação daquilo que Thomas More já havia chamado de utopia em 1516, uma sociedade perfeita, símile à república idealizada por Platão. Muitos, seguindo no que já havia sido preconizado por More, permitiam à religião ocupar um lugar positivo e atuante nesta sociedade imaginada, em que todos viveriam em cooperação e justiça. Um lugar onde ninguém possua coisa alguma, mas todos sejam igualmente ricos. A ideia era uma sociedade igualitária, sem propriedade privada e repleta de liberdade religiosa. Mas Augusto Comte, um dos principais idealistas do novo sistema, começou aos poucos a romper com parte desse planejamento. Enquanto More criticava apenas os autoritarismos do rei, especificamente Henrique VIII, e os desmandos da Igreja Anglicana, Comte já demonstrava uma relativização da importância da religião na sociedade.
Embora a atividade religiosa fosse uma necessidade existencial humana, a evolução da sociedade demandaria para a Conte uma superação e um abandono das crenças à medida que saíssemos dos estados teológico e metafísico e atingíssemos o estágio científico ou positivista. Sua última obra, Sistema de Política Positiva, 1857-133, discute essa questão, afirmando que a forma atual de religião, com suas crenças e organização oficial, era incompatível com a sociedade perfeita por ele idealizada. O motivo era sua herança do Estado teológico e militarista, caracterizado pela força, pelo dogma e pelo comando irracional. Outros pensadores seguiram na mesma linha, buscando levar o tema da utopia para o lado da política, e chegaram ainda mais longe. Eles saíram do campo da teoria social, arriscando emplacar uma nova modalidade de governo com viés fortemente secularizado, sem espaço para a religião. A Revolução Russa foi, sem dúvida, um dos mais significativos movimentos nesta direção. Sendo uma das maiores soberanias da Europa, a Rússia passou a ter condições políticas e militares de dominar uma grande extensão de terras. Sua esfera de atuação era imensa. Assim, com a queda dos czares e a adoção das filosofias marxista e leninista, a Rússia passou a exportar uma ideologia nova e radical de governo que se espalhou pela Eurásia tanto pelo argumento quanto pela força armada. Suas raízes ideológicas estavam nas filosofias de Feuerbach, Hegel e os já mencionados Marx e Lenin. Criou-se, portanto, um sistema governamental que rejeitava a religião ao defender inteiramente um entendimento materialista dialético da natureza. A religião, é claro, seria o ópio do povo, expressão usada por Marx no sentido de que ela levaria as pessoas a aceitarem passivamente o sofrimento, na esperança de uma vida melhor no paraíso. Por isso, entendiam que, para o progresso da então criada União Soviética, a religião deveria ser abolida. Foi um momento ideológico muito marcante, pois nem mesmo a Revolução Francesa, que dialogou estreitamente com ideais humanistas, se tornará um movimento 100% ateu. Muitos de seus líderes ainda nutriam fé em algum tipo de divindade, mesmo que fosse um deus distante conforme propunha o deísmo de Voltaire. Mas a proposta do marxismo-leninista era de que um verdadeiro socialismo deveria se fundar num Estado e numa sociedade necessariamente ateístas, ou seja, a estrada do socialismo, para aquela corrente, demandava a morte a Deus. Finalmente o Estado ateu. A antiga União Soviética foi a oportunidade dos teóricos ateus de criarem um Estado livre das mazelas da religião. Em outras palavras, eles já tiveram sua proposta concretizada na história não só na União Soviética, mas também na China de Mao Tse-tung, na Albânia de Enver Hoxha e na Coreia do Norte. A pergunta óbvia seria, a vida nesses países foi melhor sem religião? A violência diminuiu? Vamos deixar a resposta com Rudolf Rummel, politólogo, falecido professor de Ciências Políticas da Universidade do Havaí. Rummel, sem dúvida, foi uma das maiores autoridades do mundo sobre mortes em massa, causadas por regimes políticos, especialmente aqueles declaradamente ateus, sem vínculo algum com a religião. Autor de vários livros e artigos científicos, Rummel se surpreendeu com os números encontrados. Somente o comunismo soviético russo assassinou por tiro, enforcamento, fome, congelamento ou tortura um total de aproximadamente 170 milhões de pessoas, incluindo idosos e crianças. E olha que isso foi em apenas 73 anos de regime. Já o massacre religioso da Inquisição Espanhola, que durou muito mais tempo, 1478 a 1834, ceifou a vida de aproximadamente 341 mil pessoas, um número bem menor que os dados soviéticos. Quem ceifou mais vidas? Rummel chegou a sugerir um neologismo para descrever o horror dos massacres em nome das políticas de governo. Em vez de falar de genocídio, que para ele era um tanto vago, preferiu usar o termo não dicionarizado democídio, a matança em nome do partido. Nenhuma dessas mortes, sequer, teve motivação religiosa. Pelo contrário, a religião estava banida da agenda desses ditadores. Que podemos concluir? A essa altura você já percebeu que se formos comparar os números, mesmo com a dificuldade de se classificar um conflito em religioso ou não religioso, a situação não melhora para o lado dos ateus. Assassinatos assumidamente em nome de uma causa antirreligiosa foram muito maiores que os cometidos em nome da fé. Em valores absolutos, o maior matador não foi um papa, um inquisidor espanhol ou um emir muçulmano. Foi o ditador ateu Mao Tse-tung, que mandou nada menos que 77 milhões de compatriotas para a cova rasa. Logo, o que se conclui é que existe violência nos governos religiosos e também ou maior nos governos ateus. Portanto, não posso dizer que o ateísmo ou a religião sejam a causa principal ou isolada dos conflitos. Talvez o motivo da violência esteja em outro lugar, na natureza humana. Afinal de contas, qual é o elemento comum em todas as guerras, senão o ser humano?
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes. Tiago 4 versos 1 e 2. Os psicólogos se dividem quanto à origem da maldade humana, se seria ela inata ou aprendida. Mas com uma coisa todos concordam: o ser humano opta, em meio ao ambiente que vive, que rumo ético tomará em sua vida. Se não houvesse o tão discutido livre-arbítrio, infelizmente negado por alguns deterministas, jamais encontraríamos na sociedade nazista pessoas que, resistentes a Hitler, ajudassem clandestinamente judeus. Por mais que haja influências do ambiente, é a decisão individual de cada um de nós que determinará as escolhas éticas que fazemos. O meio influencia, mas não determina, tanto é que vemos pessoas de bem morando no meio de traficantes e pessoas eticamente desprezíveis ocupando apartamentos de luxo. Se me permitem o jargão religioso, sei que todos somos falhos e pecadores, mas alguns se tornam perversos e isso é algo que não se deve tolerar. Existe perdão para o pecador arrependido e condenação para o perverso impenitente. Fecho este capítulo com as palavras de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco-judeu, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. O ser humano não é uma coisa entre outras. Coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna, dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente, é ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. A pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada, depende de decisões e não de condições.